Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Bruno Jeremias e nesta aula estarei discutindo e apresentando para vocês um pouco sobre a música do compositor italiano Vivaldi. A música em questão é uma música apresentada no método japonês de violino, chamado Suzuki, no volume 4. E essa música é uma música do Vivaldi, que é um concerto para violino, que é o terceiro movimento, né? A terceira parte de uma obra de três movimentos. Essa peça, na minha opinião, ela é uma peça assim, extremamente difícil e é interessante que ela já é abordada logo no começo do método, né? Ainda no volume 4, quase chegando na metade de todos os volumes, né? Uma vez que o Suzuki possui 10 volumes, né? No quarto volume já é apresentado essa música do Vivaldi, uma música extremamente difícil. Além da dificuldade, essa música também tem algumas diferenças em relação ao manuscrito, né? Vamos dizer assim, ao manuscrito original dessa música, é, com algumas passagens onde acontecem vários arpejos, e ele acaba colocando a música com alguns pontos diferentes, né? Ele faz o Suzuki, né? O homem que produziu o método, acaba colocando, fazendo uma própria adaptação dele, né? Da música do Vivaldi e alterando alguns trechos, né? Que não estavam ali na escrita original. Bom, logo aqui no começo nós temos alguns grupos de notas, né, que acabam sendo um pouco diferentes do que está no original. Não vou me ater só a questões de articulação de notas, mas sim onde aparecem notas diferentes mesmo, né? Não se está sendo feito sem ligadura, né? E outra com ligadura. Não o que acontece no original e nessa adaptação do Suzuki, mas sim onde aparecem notas diferentes, né? O primeiro caso é esse, grifado para vocês em vermelho, as diferenças, né? Os pontos específicos onde eu marquei na partitura. O primeiro na adaptação é esse, né? Que aparece aí. Né? Esse pedaço. Depois do segundo quadradinho, né? Ok? Depois do terceiro quadradinho. E o quarto quadradinho. Aí acontecem as primeiras diferenças, né? Bom, já no manuscrito no original, o que seria o primeiro trecho, né? Onde eu grifei como se fosse um retângulozinho, né? Seria assim. Ok? O segundo grupo. E o terceiro grupo. E o último grupo, né? O quarto. Ok? Então essas foram as diferenças, né?
Então, a primeira, na adaptação, né? No original, na adaptação, no original, agora a adaptação, agora no original, na adaptação e no original. Primeira diferença que temos, então, são essas notas graves, ok? Essas notas graves não existem, então, no original, né? Ok? E essas notas mais graves não temos. No original, o grupo repete 4 vezes a mesma coisa, né? Lá, sol, fá, mi, né? Ok? Bom, a próxima parte, que é bem gritante também a essas diferenças entre a adaptação feita pelo Suzuki e o original, escrito pelo Vivaldi, é um trecho um pouco mais longo, uma frase mais longa, que ocorre na metade da peça, né, na metade dessa música, onde acontecem na adaptação muitos saltos, né? Muitos saltos entre notas agudas e notas graves, né? No original já não ocorre esses saltos enormes, né? É até mais simples assim de visualizar tudo, né? Deixando assim mais fácil, né? Nós tocarmos o original numa velocidade assim bem mais elevada, né? Bem mais rápida, ok? Porém, na adaptação fica difícil de encaixar, né? Para vocês terem uma ideia, as mudanças e os saltos e mudanças de posições, né, ocorrem frequentemente na adaptação feita pelo Suzuki. Ok? Muda bastante para a segunda, para a terceira posição, volta para o grave. Colocando isso na velocidade, no presto, chega a ser até um pouco, ou muito, quase impossível às vezes de encaixar, né? Todas as notas sem embolar. Vou tentar ver se eu consigo fazer. Será que sai mais rápido? Não, não sai. Muito bem. No original, esse trecho mais complicado fica dessa forma. Ok? Parece mais simples, né? Bem mais fáceis de entender onde acontecem os acordes, né? Alguns acordes diminutos, ok? Então, o primeiro acorde sendo um Lá maior, né?
um acorde diminuto. Ok? Depois um acorde de Ré maior. Depois um outro acorde diminuto. Ok? Resolvendo em um Sol maior, digamos, né? Ok? Bom, por último, a outra diferença que eu notei, que vale a pena que eu acredito que vale a pena mencionar, quase já no final da música, onde acontece no original agora uma articulação dessa forma, né? Ok? Mais uma vez. Já no Suzuki, essa articulação muda. Em vez de ele fazer tudo na corda Mi, né? Isso não vai acontecer. Ele vai querer fazer uma coisa bem maluca, digamos assim. Né? Onde ele toca o Mi aqui e depois o Mi na corda Lá. Fazendo esse efeito. Ok? Então no original temos isso. E na adaptação do Suzuki temos isso. Ok? O que vocês acham? Dá para notar alguma diferença? Não dá? Ok? Vale a pena fazer essas mudanças, né? Nesse caso, eu não estou aqui tentando discutir se ele deveria ter feito dessa forma, se deveria ter mantido tudo igual, se deveria ter feito mais diferente ainda do que ocorre, se ficou bom, se ficou uma coisa interessante, se deu certo, se ficou bonito ou não, essa nem é a questão. Até porque boa parte dessas as adaptações do Suzuki eu considero assim, para mim, né, para minha experiência musical, né, uma forma assim muito boa da gente melhorar a técnica no instrumento, né, onde ele pega trechos que seriam mais simples e complica eles, né, e deixa eles mais difíceis ainda para ser tocado, mas dá para ver que isso é proposital, para obrigar o aluno a estudar mais e adquirir um bom conhecimento técnico nessas peças. Bom, espero que tenham gostado dessa aula e que tenha sido de muito proveito para vocês nos seus estudos. Um abraço e até mais!